Vamos nos colocar em pé, abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 8. Que diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o ouviram subir. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por cada momento que aqui na tua doce presença estamos investindo e desfrutando. Nós oramos também por nossas crianças. Senhor, continue com elas neste momento que elas recebem boas notícias. Abençoe cada professor e professora e que possamos ver todos os nossos filhos como discípulos do Senhor Jesus. Por isso, derrame da tua graça também sobre eles nesta hora. E continue conosco, fale conosco, transforme-nos um pouco mais nesta manhã e prepare-nos para celebrar a ceia do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Jesus permaneceu 40 dias na terra após a sua ressurreição, naquele período de 50 dias de contagem, dias de gratidão pelos primeiros frutos, pelas primeiras colheitas, na chamada Festa das Semanas, e que nós, na leitura do livro de Atos, reconhecemos como Pentecostes, que significa o 50º dia. Lucas nos escreveu dizendo que Jesus apresentou-se aos discípulos, que deu muitas provas, essas provas indiscutíveis, o que significa que ninguém ficou com dúvida de que era realmente o Senhor, que ele estava vivo, que ele havia vencido a morte. E após os 40 dias, Jesus retornou aos céus, assentado à direita de Deus Pai, após ter cumprido a sua missão. E esta subida, quando ele foi então elevado, assunto ao céu, nós chamamos de ascensão. Foi a despedida final aos seus discípulos, a separação somente física, não a separação espiritual, porque Jesus havia prometido que estaria com seus discípulos, estariam com todos os seus seguidores por todos os dias até a consumação dos séculos. Mas foi sim uma separação física, não dava mais para os discípulos dormirem com Jesus, acordarem com Jesus, cruzarem o país seguindo o Mestre. Nesta próxima quinta-feira, dia 10 de maio, inicia no planeta esta contagem final rumo ao Pentecostes. Cristãos então espalhados pelo globo se unirão num movimento de oração que originou-se na Inglaterra em 2016, quando o arcebispo da Igreja da Inglaterra encorajou os cristãos para, entre a ascensão e entre o Pentecostes, orarem juntos. Orarem juntos para reviver aquele momento inicial de expectativas. Orarem juntos clamando a oração que Jesus nos ensinou, que é: venha o teu reino. Trazendo neste clamor, venha o teu reino, em nossos corações, um ardor, um fogo, um arder do Espírito diante das responsabilidades que temos de compartilhar as boas notícias. Pois é o reviver das expectativas, é o reviver daquilo que lemos na Bíblia, é a manifestação do que Jesus nos ensinou que nos forma como discípulos do Senhor. E que expectativas eram
aquelas vividas pelos discípulos entre então a Ascensão e o Pentecostes. Primeiro, a primeira expectativa era o novo. Sim, eles tinham algumas ideias sobre o Espírito. Eles tinham algumas pré-concepções sobre o que o Espírito fez, mas na vida deles era algo totalmente novo. Então, uma coisa é você olhar para a história e perceber um movimento. Outra é você imaginar aquele movimento na sua vida. E esta era a diferença, esta era a novidade. Eles sabiam que o Espírito havia pairado pelas águas e havia tomado um lugar, tido um lugar na criação. Eles sabiam que este Espírito foi identificado por Faraó na vida de José, quando disse: não há ninguém aqui que tenha o Espírito de Deus como você. Eles sabiam e lembravam e contavam a história do Espírito de Deus em Moisés, e fazendo com que Moisés fosse o líder que foi, o líder que face a face lidava com Deus, dando então um padrão de que quando o Espírito está numa pessoa, essa pessoa tem grandes e grandes feitos. Eles sabiam também que o Espírito de Deus esteve com Josué na conquista da terra. Eles sabiam que o Espírito de Deus operou em alguns juízes naquele tempo caótico, entre o momento onde Deus falava através de profetas e Deus falando através da monarquia. Eles sabiam que Saul foi cheio do Espírito, eles sabiam que Davi também havia sido cheio do Espírito, eles sabiam que os reis, alguns deles, quando decidiam então andar na presença de Deus, pela escolha divina, também experimentaram o Espírito. Eles sabiam que Ruth, tocada pelo Espírito de Deus, disse: olha, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, por isso é só o Espírito que faz a transformação e conversão de um coração. Eles sabiam então de algumas atuações deste Espírito, mas de novo repito, eles não sabiam o que o Espírito iria fazer neles. Eles haviam vivido um momento de silêncio, o momento da transição entre o fim das narrativas do Antigo Testamento e o início dos Evangelhos. Eles sabiam que João Batista foi a primeira voz que apareceu naquele momento, quando eles estavam vivos, dizendo: sim, eu sou o cumprimento das profecias, o Espírito de Deus me encheu desde o ventre da minha mãe, e eu estou aqui para preparar o caminho do Senhor. Eles sabiam que Jesus estava também cheio do Espírito, e que cheio do Espírito executou a missão, mas ainda era novidade, pois a pergunta que pairava no ar era: o que esta promessa fará em mim? O que esta promessa fará em nós? Tinham ideias, mas estavam diante do novo. Portanto, este novo era o desconhecido, o que resultava sim em expectativas. Mas as expectativas e o não conhecer o novo em mim não colocou ninguém na inércia. Não serviu de justificativa para ninguém dizer: eu não conheço, não entendo, não sei direito, então eu vou partir para o meu caminho, para a minha caminhada solo. Não, pelo contrário, eles permaneceram juntos. Mesmo depois de Jesus ter partido e dito: agora é com vocês. Agora eu não vou ser o despertador da manhã para dizer: acorde, vamos para a missão. Agora é com vocês e com vocês somente. As expectativas do novo e do desconhecido foram então vencidas. Primeiramente com um ato de obediência, permanecer juntos. Segundo, num movimento de oração. De modo que a oração e a unidade se tornaram o padrão não somente daqueles 10 dias entre Ascensão e Pentecostes, mas o padrão, oração e unidade para a vida da igreja. Uma igreja precisa vencer seus desafios em oração comunitária, pois ela nasceu neste ambiente de oração diante do novo, oração diante das expectativas, mas oração em unidade. Porque a oração nos conscientiza sobre a maior vocação que um ser humano pode possuir na terra. E a maior vocação que um ser humano pode possuir na terra é a vocação de ser igreja de Cristo na terra.
E quando esta oração acontece, essa oração nos conduz a este entendimento, nos conduz a este encontro com a vontade de Deus. De ser igreja de Cristo na terra, de ser indivíduos templos, como nos ensinou o apóstolo Paulo quando escreveu aos Coríntios, dizendo: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês não sabem que dentro de vocês há a manifestação do sagrado e que esta manifestação é a maior vocação que vocês possuem. Então, ser igreja de Cristo é ser recipiente do sagrado. É ser recipiente do sagrado, e este entendimento cresce à medida que eu oro com você, em obediência a Cristo. Ser igreja de Cristo é ser resposta para as demandas e aflições do planeta. Porque nós lemos as aflições e os dramas do planeta de uma forma completamente diferente. Nós não atribuímos todos os dramas e as culpas ao governo que fez ou deixou de fazer. Nós não atribuímos tudo o que acontece ao caos humano, porque existem outras variáveis. Nós não culpamos, por exemplo, o homem totalmente 100%, apesar dele também ter uma parte de culpa dos cataclismas, dos acidentes, da vulnerabilidade da vida. Nós olhamos e somos convidados a ver e a enxergar tudo com os olhos e com a mente de Cristo, e isso muda tudo. Por isso nos tornamos resposta de Deus para as demandas e aflições do planeta. Ser igreja na terra é apontar o caminho para os propósitos de Deus e dos propósitos de Deus da humanidade. Escute isso, para a humanidade, não é só para a minha casa. É olhar para o mundo e saber que a resposta para o mundo, para a humanidade, para cada ser humano está em Cristo e em Cristo somente. E foi por isso que Jesus, aos comissioná-los, disse: não é nada menos do que o mundo inteiro. Não é nada menos que todos os povos, todas as línguas, todas as raças. Não pode ser menor do que isso. Ser igreja de Cristo, então, é se apropriar do que recebemos pela graça deles, mas anunciar com ousadia, porque temos a resposta para a humanidade. Ser igreja na terra é anunciar esperança. Quando a esperança coletiva acaba, quando eu não vejo mais saída, quando eu não entendo, e proclamar essa esperança tem que ser um ato para o dia das más notícias. Porque no dia, quando tudo está bem, tudo está bom, dificilmente paramos para pensar em esperança. Quando estamos dando risada por aquilo que a vida está nos permitindo viver, nós não nos preocupamos com a falta de esperança daquele que sofre. Nós estamos mais preocupados em desfrutar da esperança que vivemos. Mas ser igreja de Cristo é estar atento aos dramas, e atento aos dramas, estar pronto para anunciar esperança, mesmo quando não conseguimos enxergar esperança nenhuma. Ser igreja de Cristo é exercer influência positiva e transformadora na sociedade, e este é um dos caos da nação brasileira. Porque se você ler os índices do IBGE sobre a presença evangélica no Brasil, o menos informado pode ficar feliz ao ler lá que temos 40 milhões mais de evangélicos. Mas a pergunta é: o que 40 milhões de evangélicos tem provocado numa nação de 200 milhões? E a resposta é: quase nada. Então é um caos. Não é uma alegria, é um desafio, e não algo para ter orgulho. Porque Jesus não escolheu uma quantidade enorme de discípulos para impactar Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Jesus não precisou das nossas matemáticas de número, tem que ser muita gente, não. Ele falou: se eu conseguir transformar 12 em 1, nem ele conseguiu. Eu vou invadir o mundo.
O mundo vai ser tocado. Mas a partir de gente que entenda o que é a maior vocação da terra, que é ser igreja. E essa igreja, que se une a tantas outras, que entende que precisa então viver em unidade e unidade em oração, ela prossegue caminhando, proclamando que a nossa vocação tem sim desdobramentos da minha singularidade, pois eu ando em lugares onde você não anda, e você anda em lugares onde eu jamais andarei. Mas nós estamos unidos como numa grande fogueira, e essa fogueira aquece o nosso coração, que são os nossos encontros, a nossa caminhada, a nossa adoração, e cheios do poder, saímos de volta para fora, saímos para ser igreja de Cristo lá fora. Portanto, tudo começa, tudo passa, tudo é edificado, tudo termina em oração, a oração da unidade da igreja. Antes do nascimento, então, desta igreja, os discípulos estavam lá orando, nesses últimos 10 dias, orando ali sem a presença física do Senhor. Pedro nos informa, inclusive, que o número de uma dessas reuniões era de 120 discípulos, homens e mulheres, que ali estavam formando o grupo, o nascimento, o nascedouro da igreja, em unidade e em oração. É por isso que na igreja, e aqui na IBP não é diferente, nós nos reunimos para orar em unidade. Se você porventura quiser vir aqui numa segunda-feira, nós temos a nossa irmã Lídia Ornos, que dirige um grupo de oração. Se você quiser vir aqui na terça-feira, a tia Noemi está aqui logo cedo orando. Se você quiser vir aqui na quarta-feira nós temos o Oásis e estamos de novo em unidade, em oração. Se você vir nas nossas outras reuniões, nos PGs, por exemplo, você vai sempre estar ali envolvido em oração. Tudo o que fazemos, começamos com oração, terminamos com oração. No nosso culto dominical, o que fazemos? Intercedemos, oramos e continuamos essa oração. E orando uns pelos outros nas dificuldades, orando uns pelos outros na caminhada, orando uns pelos outros diante das tragédias. Gente, este precisa ser o nosso hábito, pois foi assim que a igreja nasceu, é assim que a igreja vive, é assim que a igreja continuará até o seu último dia. Eu não sei como será a nossa oração no céu e não sei se você já parou para pensar nisso. Se lá nós teremos que parar em algum momento, tendo em vista a multidão de muita gente que vai estar lá, não vai dar talvez para falar pessoalmente com o Senhor Jesus a todo segundo. Será que eu vou parar lá no meu canto, numa rua, esquina do céu e dizer: ô Jesus, me ajuda aqui que esse membro aqui do seu corpo está me enchendo? Não sei. Mas oração é para hoje, oração é para o agora, oração é a nossa forma de andar juntos, é um hábito que precisa ser na nossa mente essencial, fundamental para a nossa caminhada. Agora, o mais chocante é que, por mais que eu passasse aqui horas e horas falando sobre oração, como oração tem sido falada em muitos livros, em muitos púlpitos, em muita caminhada, toda pessoa que teve grandes experiências com Deus, ele sempre vai assinar embaixo: olha, tudo foi por causa da oração. Ele não vai dizer que foi porque ele era bom ou ela era maravilhosa. Não, ele vai dizer: foi Deus quem fez. Nós ouvimos tudo isso, nós sabemos tudo isso, nós vemos Jesus saindo para orar, Jesus mandando os discípulos orar, oração no início. Mas oração em todo o planeta também é o maior drama da igreja de Cristo, sabia? A oração com o menor ibope na igreja sempre é a reunião da oração. Você pode fazer uma estatística em qualquer igreja que você desejar. A oração é sempre a menor reunião, quando deveria ser a maior. A oração é sempre aquela que, não, porque não vai ter isso, não vai ter aquilo. Não, oração. Nós falamos dessa forma. Mas é só oração? É só. Oração é tudo. O problema é que ela nos tira do nosso conforto, ela exige arrancarmos as nossas personas, as nossas máscaras.
Ela exige você saber ali que seu irmão está ouvindo a sua oração e te dar coragem para você orar o que deve. Eu fico imaginando que às vezes Deus, nas nossas orações coletivas, Ele deve em alguns momentos colocar o earplug, tampar o ouvido e falar, você não está falando com ninguém, só com você, então não precisa ouvir. Porque às vezes só por estar do lado de alguém já muda a voz, o som, ou as palavras, ele vira o leão da tribo de Judá. Para com isso. Oração já vira uma formalidade, um texto absurdo, que ninguém está ouvindo, nem Deus, nem quem ora. Porque a preocupação é com ele, é com ela, não é a preocupação de abrir o meu coração. De chorar e dizer, é isso aí, porque é o Pai que me vê, eu estou interessado no Pai, eu não estou interessado na crítica de quem está comigo, porque eu não oro para ser criticado por alguém, aqui crítica, seja essa positiva ou negativa, eu oro para falar com Deus. Então, quando esses movimentos estão ali expostos, isso tudo me dá um certo desconforto, é por isso que, não quero orar. É por isso que gente ora um com o outro na oração coletiva e ora só o que não devia orar, porque aquela oração, às vezes a gente pergunta, pelo que você quer orar? A pessoa, deixa eu ver. Esse é o processo de defesa. Deixa eu pensar o que eu posso falar ou não. Para o meu vizinho. Estou orando porque eu vou chamar ele para ele ir para a igreja. Falou, meu filho... Então você não precisa de oração. Uma resposta mais legal ainda é quando, eu só tenho que dar graças. Eu pergunto, que planeta você vive, meu? Porque eu tenho uma lista dos infernos. Eu tenho um monte que não foi respondida. Mas eu não vou terceirizar para você, porque ela é responsabilidade minha. Então tudo isso faz com que essa oração coletiva se torne algo para o outro. Que bom então, hein, Lídia? Continua lá orando, tia Noemi, continue lá. O pessoal do Oásis, lá, vai lá, orem mesmo, hein? E orem por mim, hein? Orem por mim. E não, orem comigo. Oremos juntos. Oramos então uns pelos outros, oramos nas dificuldades, exercitamos, aprendendo, temos que desenvolver esse hábito. E esse hábito tem que crescer e tem que ser desenvolvido. Então, meus irmãos e irmãs, entenda, pratique e desenvolva a sua oração comunitária. Venha orar conosco. Após o Pentecostes, os discípulos foram espalhados. Cada um voltou parcialmente um pouco pela sua terra, pela sua região, e de lá o Espírito não permitiu que eles permanecessem, logo eles foram expulsos pelas perseguições para não se acomodarem, cada um foi para uma região do globo, mas a oração coletiva continuou na vida da igreja primitiva. Esta oração deve continuar na nossa caminhada, essa oração deve continuar nas nossas reuniões. Nós precisamos também ir um passo além, e aqui vai ficar bem prático, porque nós precisamos também fazer isso em nossas casas. As nossas crianças precisam aprender a oração ouvindo as nossas orações. E pais, eu pergunto para você, que oração que os seus filhos ouvem da sua boca? Eu já contei isso uma vez aqui, que meu aprendizado de oração foi ouvindo as longas orações da minha mãe. Que podia ser na hora do almoço, todo mundo morrendo de fome, desesperado, aquele espírito de gafanhoto que bate antes da comida, todo mundo quer comer, todo mundo já não está desligado, para ela não importava, era uma oração, era um clamor. Aprendi a orar caindo no sono, de tanto que ela orava, e a oração dela não terminava, e eu dormia, já saía da cama e eu estava dormindo, eu estava no estado alfa. Mas era a oração, as últimas palavras no ouvido, as últimas orações, as últimas palavras no meu coração. Os seus filhos precisam ouvir a sua oração. A sua casa precisa ter oração, e eu quero te dar então uma lição de casa bem fácil, bem indolor.
Nesta semana, iniciando então essa reta final, anote aí, Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13. Não confie na sua memória, você vai se esquecer disso durante a semana. Aliás, amanhã você já vai ter esquecido disso, se não for a misericórdia de Deus e a sua boa ação de colocar já no alarme do telefone para te lembrar amanhã. Abra nessa semana com a sua casa Mateus 6, 9, lá você vai encontrar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, onde está contida o venha o teu reino. Abra essa oração com a sua família, memorize. É impressionante dizer isso, quem é velho de igreja não imagina essa possibilidade, mas as novas gerações nem a oração do Senhor conseguiram memorizá-las. Memorize. Se já está memorizado, reflita palavra por palavra. Faça uma análise, visite de novo. E depois de ter visitado cada instrução de Jesus, pergunte a si mesmo: a minha oração segue esse padrão? Ou ela começa: Senhor, e me dê 1, 2, 3, só quero, e eu termino: que venha o meu reino, Senhor, e que seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. E certamente eu não viverei de aluguel e nem de necessidade, porque o Senhor vai me prosperar. Amém, amém, amém. Está amarrado tudo que é contrário. Pare para perceber isso. Pare para perguntar, olhando na oração do Senhor, se a nossa oração é a oração que Ele nos ensinou, ou se a nossa oração é o canto de eu quero, eu mereço e bem me quer para sempre, Senhor. Oremos também nesta semana, neste momento, nesta reta final, rumo a Pentecostes, dizendo: venha o teu reino. Jesus disse: busque o reino em primeiro lugar, busque a sua justiça e todas as coisas que você precisa, tudo aquilo que você necessita lhe serão acrescentadas. Jesus vai mais além, dizendo: busque, espere e não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu mal. Que duro esse negócio. É bom no âmbito da fé e do encorajamento, mas quando nós nos preocupamos e vem Jesus com um olhar de singeleza dizendo: deixa para amanhã, deixe para amanhã, termine o seu dia, porque você não sabe se dorme e acorda ou se dorme e parte. Deixa para amanhã. E o que é esse reino? É a soberania e o senhorio do Senhor nos dirigindo em tudo. O reino é o padrão dele, os desejos dele, a manifestação da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável na minha vida, que vive na terra. Não na terra que representa o reino dele, pois esse mundo jaz no maligno, mas eu, como parte deste reino, nesta obediência a ele, chamado para impactar a terra, para ser resposta para a terra, oro, sim, Senhor, que venha este reino, que hoje eu represento mais um, junto com muitos outros, mas que venha o seu reino definitivo. Também oremos buscando mais de Deus, dizendo: Senhor, ajude-nos a proclamar o teu reino. Quando eu oro, venha o teu reino, Senhor, olha para mim e diz: mas lembre-se, este evangelho tem que ser pregado em todo mundo, e então virá o fim, e o fim trará o reino. E então dizer venha o teu reino significa também dizer: conte comigo para ele chegar. E não conte com o outro, conte comigo. Pois aquele que subiu aos céus, da mesma forma ele descerá e ele voltará para nos buscar. Portanto, a ascensão nos fala de separação física, mas nos promete o reencontro eterno com o Senhor Jesus. Lá onde não há choro, lá onde está o nosso tesouro, lá onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Vamos ficar aí.
Sim, Senhor, ajude a Igreja Batista aqui de Perdizes a orar coletivamente. Ajude esta igreja, a todos nós, a desenvolvermos a oração e não nos acostumarmos com a oração que fazemos. Ajude-nos a crer no poder da oração, ajude-nos a manter o nosso clamor, até que o Santo Juiz intervenha, até que o Santo Juiz decrete a sua vontade e manifeste a sua vontade. Ajude a sua igreja a esperar em oração diante do novo, diante do desconhecido, diante dos desafios. E que em todo o nosso clamor tenhamos internalizado no nosso coração que a finalidade de tudo isso é proclamar que Jesus veio e que Jesus voltará. Ajuda-nos, Senhor, a viver nesta vocação que o Senhor nos deu, a maior de todas, de influenciarmos o mundo que vivemos com as boas notícias que possuímos. E retire, Senhor, tudo aquilo que atrapalha, a começar da preguiça, do conforto, a começar, Senhor, da nossa falta de priorização. Arranque tudo isso e traz-nos para vivermos a alegria da oração, pois a oração basta, Senhor. Senhor, igrejas espalhadas pela terra vivem nos seus cultos somente em oração e palavra. Os teus servos na igreja primitiva se encontravam ali debaixo de tanta perseguição e morte para ter comunhão e orar. Ó Senhor, ressuscita isso em nós. Ressuscita a alegria que cala a alma e o coração e aquece o coração com a bênção da oração. Para podermos dizer, venha o teu reino, mas que estejamos engajados com esta vinda, contando com a nossa vocação manifesta. Ajuda-nos a ensinar os nossos filhos a orar, maridos ensinando esposas, esposas ensinando maridos, pais ensinando aos filhos. Ajude-nos, Deus, a evoluir na oração. Faz isso nesta estação de Pentecostes em nós. Em nome de Jesus. Amém.